Hoje vamos falar sobre falsos profetas. Interessante que ultimamente eu tenho recebido esse título por alguns, mas no entanto eu peço que me mostre nas escrituras onde eu estou pecando contra a palavra, que eu deleto todos os vídeos e ninguém consegue me mostrar. Amado, eu não venho aqui expressar o que eu acho, e sim o que está escrito. A palavra não é minha. Se falar a verdade me torna falso profeta, eu vou ser falso profeta assim como foi o mestre e seus seguidores. Pois bem, eu não sou contra ao Silas, ao Valdemir ou quem quer que seja, mas sou contra os maus ensinamentos, as heresias que são pregadas. O que eu faço? Eu pego os vídeos desses, que são do próprio programa deles, e confronto o que eles falam, o que a Bíblia fala. Então, se o Espírito Santo e Deus, que fizeram a Bíblia, deram inspiração aos homens fazer a Bíblia, estão falando de heresias, para reclamar com ele, não é comigo, eu apenas só transmito a verdade. Tá? Para essas pessoas, basta alguém ter um título ou fama que é de Deus. É de Deus. Figurar é de Deus. Então, para você, os falsos profetas nunca vai vir. Nunca vai vir. Mas veja o que fala o mestre. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração mais adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aqui falou o homem que mais fez sinais e prodígios, mais fez sinais aqui na terra, que foi o próprio Jesus. No entanto, ele falou: olha, não vou dar nenhum sinal para vocês. O que ele quis dizer com essa mensagem? Amados, filhos, o único sinal que vocês precisam para me seguir é o sinal da minha morte e ressurreição. E por que ele falou isso? Para que ninguém estivesse seguindo os sinais. As pessoas pegam a passagem que falou Nicodemos, vou colocar na tela para você ver. Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque se Deus não fosse contigo, tu não farias tais sinais. Mas quem falou isso foi Nicodemos, aquele homem que Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Não foi o próprio Jesus que falou isso. Mas Jesus, ele fala diferente. Vejam. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até mesmo os escolhidos. Veja que a palavra do mestre é diferente do que fala Nicodemos. Mas seu líder falou que Nicodemos falou a verdade, que ele entendia, ele pode até ter falado a verdade, mas ele não entendia o que estava falando. Tá? Então, amado, para ser falso profeta não precisa vir como Satanás. A semelhança é tão grande a ponto de Jesus falar falsos cristos e falsos profetas. É muito parecido, mas existe como identificar. Basta olhar para as escrituras, comparar. Veja. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e enganarão e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão voz de negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tárdia a sentença e sua perdição não dormita. Então, você vê que são profetas, mas são falsos. São doutores, mas são falsos. O que eles farão? Introduzirão encobertamente, não é explicitamente. Eles estão usando a palavra de Deus como cobertor. E a ingenuidade das pessoas. Mas, irmão, está crescendo, a igreja está grande, mas a Bíblia fala que muitos seguiram as suas dissoluções. O próprio mestre falando, fala que estreito é o caminho e apertada é a porta, e poucos hão de passar por ela. E largo é o caminho e espaçosa é a porta, e muitos é que hão de passar por ela. Por qual você quer passar, amado? Por qual você quer passar?
A decisão é sua, mas você está bem alerta. Como é que nós sabemos quando é que estão pregando a verdade ou não? Veja, se alguém ensinar falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas e difamações, suspeitas malignas. E atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então você veja que você tem que comparar com o que falou o mestre. Quem que falou o mestre? O mestre vendeu meia? Água ungida? O mestre falou de que quem não levar 10% ao templo é ladrão, não vai ser salvo? Algum discípulo falou? Você que fala que é seguidor de Cristo, você fala isso, mas onde Cristo falou um absurdo como esse? Você tem que comparar. Alguém pode dizer que essa pessoa doentiu por controvérsia sou eu, mas não, amado. Não. Causa inveja. Se você vê no mundo, no show business, gospel, há uma briga tremenda, há uma inveja tremenda. Você pega os ex-pastores dessas denominações, que eles vão te falar. Os que estão lá não falam, os que saíram falam. O objetivo de um é superar o outro. Por quê? Porque a propaganda é a alma do negócio. Por isso que você vê milhões, bilhões investidos em propaganda, em televisão. Porque muitos seguirão as suas soluções. O negócio só é vantajoso, só é lucrativo se tiver muita gente. Então, amado, vamos analisar a palavra de Deus, deixar que ela nos guie. Vamos continuar lendo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então você veja que são doutores, sim, mas são falsos doutores. Toda a igreja hoje tem sua escola de teologia. Mas, amado, esses doutores estão pregando fábulas. Infelizmente, não é com prazer que eu falo isso. Essas grosserias no meio evangélico, não pense você que é com prazer que eu as exponho. É com pesar. Mas, infelizmente, temos que alertar as pessoas quanto a isso. Mas, amado, é apóstolos. São apóstolos. Sim. Veja o que a Bíblia fala sobre apóstolo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Não estou questionando que são apóstolos. Podem ser transfigurados, como fala as Escrituras. Então, amado, você preste atenção, se até o diabo se passa por anjo de luz, a Bíblia fala que não é muito que seus ministros pareçam com ministros da justiça. Mas se você quiser enxergar com a visão de Deus, você vai estar livre de todas essas coisas. Mas existe, amado, uma forma de você diferenciar o falso apóstolo, o falso profeta e o profeta de Deus. Não com sua própria visão. Deixe Deus enxergar por você. Procure enxergar através dos olhos de Deus. Vamos ver. Porém, eu tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito, fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dávidas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo lerei ao escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Você veja aqui a postura de um verdadeiro servo de Deus. Não era coisa pequena não, amado, era o terceiro no reino. Esse era o presente oferecido para o rei. Eles não pediram. É isso que você vê hoje? Não recusa nem do que não tem nada, quanto mais daquele que tem tudo. Isso não foi um fato isolado. Veja o que falou também o profeta
Eliseu. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E insistiu com ele, para que aceitasse, mas ele recusou. Veja que a postura de Eliseu foi a mesma de Daniel. Então não era uma coisa isolada. E por que eles fizeram isso? Para não deixar entender, como o apóstolo Paulo falou, que não se fez pesado para não impor nem impedimento ao evangelho. Então ele não queria deixar entender para alguém pensasse que se paga pela bênção de Deus. Mas vamos ver agora como se porta um servo desobediente, um profeta, um apóstolo desobediente. Vamos ver. Porém ele disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência, para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Você veja, enquanto um profeta de Deus, o servo de Deus, recusa essas dávidas, o outro vai e cobra, não espera lhe oferecer. Me fala, amado, com quem parece mais esses profetas de hoje? Com Eliseu, Daniel ou com Gease? Use o seu entendimento. Se Deus operasse da mesma forma hoje, amado, o que você ia ver de líder evangélico leproso aí nos púlpitos, nos hospitais, seria uma grandeza. Mas Deus não age da mesma forma porque estamos na graça de Cristo. Mas ainda vai ser cobrado dele, você pode ter certeza quanto a isso. Tá. Um dos versículos, amado, que me chama mais atenção na Bíblia é esse que eu vou ler agora, a respeito desse assunto. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nessa passagem aqui, amado, eu noto que eles têm uma certeza muito grande quanto à sua salvação. Uma certeza imensa quanto à salvação. Porém, o Senhor, ele fala abertamente: nunca vos conheci. Eles chegam até Jesus: mas Senhor, como? Se nós profetizávamos em teu nome, operávamos maravilha em teu nome, amados. Na hipocrisia deles, eles têm uma grande certeza, não é diferente nos dias de hoje. Na arrogância deles, eles acham que estão fazendo a vontade de Deus, mesmo não estando fazendo. E muitos seguidores desses, naquele dia ouvirão, chegaram até Deus, até Jesus: Senhor, nós seguimos aqueles que profetizavam em teu nome, aquele que fazia maravilha em teu nome, aqueles que expulsavam os demônios no templo em teu nome. E você ouvirá da boca de Jesus: apartai-vos de mim, vós que seguias a quem pratica a iniquidade. Vocês que eram cúmplices com quem pratica a iniquidade, porque ou o evangelho de Cristo é falso, ou esse evangelho que estão pregando aí é falso. Se você escolher um, está chamando o outro de mentiroso. Como, por exemplo, alguns, não são muitos, chegam aqui e me chamam de falso profeta. No entanto, eu peço para ele me mostrar nas escrituras onde eu sou falso profeta. Eles não conseguem me mostrar. Mas o outro que perverte o evangelho de Cristo é profeta verdadeiro. Então, amado, você tome cuidado com o que você faz em sua vida, porque o grande dia está por vir. E Deus não terá o culpado por inocente. Você que assiste esse vídeo não é mais inocente, mas impede de entrar no céu, irmão amado? Impede? Vamos deixar a própria Escritura falar, como em todos os meus vídeos é feito dessa forma? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que fechais aos homens o reino de Deus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando.
Se a pessoa, amado, vai num caminho correto e ele pergunta para alguém, na metade desse caminho, outra pessoa fala, olha, você está no caminho errado, você tem que voltar. A pessoa vai chegar ao seu destino, amado? Assim é que estão fazendo. Muitos começaram bem, mas por seguir sinais, por seguir propaganda, voltaram, retrocederam nesse caminho. Então o mestre fala isso que você acabou de ver na tela. Então analise seus conceitos, aprenda a olhar para as escrituras, ame essas pessoas e ore por elas, mas não os sigam. Ore para que um dia eles venham se arrepender, se é que farão isso. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.